Vamos falar com a senadora Tereza Leitão, do PT de Pernambuco, aqui já conosco, líder do partido no Senado. Senadora, boa tarde. O placar de hoje, não só o resultado, como o número de votos, surpreende de alguma maneira? Obrigada pela entrevista. Boa tarde, Débora. Boa tarde, Uri. Boa tarde a todos que estão no estúdio e a todos que nos assistem nesse momento. O placar, ele vem sendo construído juntamente com o projeto, o processo de indicação à vaga do Supremo. Não foi à toa que as duas pautas ficaram uma num dia e a outra no outro. Como na votação inicial do projeto o placar foi mais favorável, foi mais equilibrado, né? Esperávamos que pudéssemos também, pelo menos, repetir isto e também manter os vetos, tendo em vista os absurdos que estavam contidos nesse projeto de lei, como, por exemplo, dar anistia a criminosos de crimes hediondos e a organizações, né, ao crime organizado. Então, foi, a meu ver, né, o que promoveu esse placar também foi o rescaldo do dia de ontem, uma necessidade premente da oposição de atacar o governo, porque o clima eleitoral está contaminando todas as decisões, sem se importar com o que isso significa para a sociedade. O que é liberar ou diminuir pena de um estuprador, de um elemento do crime organizado. Então, para não serem cúmplices desse processo, fizeram um procedimento totalmente à parte do regimento da casa. Porque se o veto foi total, a análise tinha que ser total. Ou mantém totalmente, ou derruba totalmente. Então fizeram, né, esse artifício de retirar, claro que tem um instituto novo da lei antifacção. Foi esse o argumento. Mas, sem sombra de dúvida, esse argumento de votar as questões separadamente ou retirar para votar indica um erro de origem dessa lei, Débora. Essa lei é de 23. Esse projeto foi proposto depois da tentativa do golpe de 8 de janeiro. Não pode ter uma lei de caráter tão direcionado para um determinado grupo. Uma das características da lei é a sua impessoalidade. Ela tem que ser boa para todo mundo. Todos podem estar albergados em um processo legislativo, mas não, essa teve um direcionamento. E dentro desse direcionamento, dos que participaram da tentativa de golpe, da depredação do patrimônio público no dia 8 de janeiro, quem está? O mentor, o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Esse foi o foco principal. É muito ruim um legislador legislar em causa própria. Nesse sentido, desculpa a interrupção, senadora, mas como a senhora colocou, o questionamento que pode haver em relação ao procedimento, então, que foi adotado pelo Congresso Nacional e pelo presidente do Congresso, Davi Alcolumbre. Na sua avaliação, cabe, seja ao PT na Câmara, ao PT no Senado, que é a bancada que a senhora lidera, ou ao próprio governo, levar esta discussão para a Justiça pelo mérito do projeto de lei da dosimetria ou pela questão regimental e tentar um recurso primeiro dentro do próprio Congresso para que uma nova votação desse veto ocorra? Isso está sendo analisado com todo cuidado. Com todo cuidado que merece uma judicialização. Nós não costumamos judicializar a torto e a direito. E tem outro problema, tem outra questão também. Pelo regimento, derrubar de análise de veto, eles seguem um rito cronológico ou à vontade, a análise do presidente, se achar importante, pauta. O que é importante? É subjetivo, não é não? O presidente subjetivamente achou que era importante analisar esse veto e fez ele passar na frente de várias outras análises de vetos que esperam há meses. Então, está contornado, está desenhado um procedimento muito mais político-eleitoral do que um procedimento político-legislativo. Deixa eu chamar, então, Pedro Venceslau aqui já em tela para fazer a pergunta para a nossa líder. Senadora,
Na posse do José Guimarães como ministro da Secretaria das Relações Institucionais, estavam presentes muitas lideranças do Centrão, o Davi Alcolumbre, o presidente da Câmara, Hugo Mota, e muita gente esperava que a articulação política entrasse numa nova fase. Mas aí o governo sofreu 2 derrotas, uma delas histórica, num período muito curto de tempo. A articulação política do governo sofreu um apagão entre Messias e a dosimetria? Não, não creio, porque um esforço foi feito de todos os líderes, não apenas dos líderes do PT, mas lideranças também de outros partidos. O que aconteceu foi uma movimentação na surdina, uma movimentação de traição, e traição ninguém anuncia, né? Quando a gente vê, ela já aconteceu. Eu acho que em relação a Messias foi isso, muitos fatores externos, muitas posições, não é, de questões não diretamente ligadas à aprovação de Messias. Messias fez uma brilhante sabatina na CCJ, foi aprovado na CCJ e há declarações que não negam o que eu estou lhe dizendo, declarações da extrema-direita. Não, nós não queríamos derrotar o Messias, nós queríamos derrotar o governo. Então, é de uma irresponsabilidade quanto ao papel institucional e constitucional do Senado muito grande, muito grande. Aí se comemora porque é a primeira vez que isso acontece dentro de um século, se comemora porque a articulação política do governo não deu certo desta vez, mas eu acredito que a explicação, quem deve não é o governo, quem deve é o Senado, e não deve a ninguém, deve à sociedade. Deixa eu chamar Matheus Teixeira, então, para fazer a nossa última pergunta da entrevista. Matheus. Senadora, viu? Boa tarde, obrigado por estar aqui falando conosco. Havia uma pressão para que o presidente Lula não reduzisse a participação feminina no Supremo Tribunal Federal. Eram 2 ministras, saiu a ministra Rosa Weber e o presidente preferiu indicar um homem. Qual o perfil que a senhora defende para a próxima escolha do presidente? Parte do PT defende que agora seja indicada uma mulher negra que nunca houve no Supremo. Qual é o perfil que a senhora defende para ser colocado no Supremo agora no lugar de Jorge Messias, que acabou sendo vetado? A princípio, eu defendo o perfil constitucional. Notório saber jurídico e conduta ilibada. Idade, mais de 36 e menos de 70. Esse é o critério básico. Se a gente vai agregar novos critérios, isso é uma discussão que compete primeiro ao presidente fazer e definir. E eu espero que, ao definir, o Senado cumpra o seu papel de maneira isenta, não politizando eleitoralmente uma prerrogativa que é sua. Claro, a gente respeita o que o Senado fez, respeita o resultado. O que o Senado fez, não. A gente respeita o resultado da votação. Mas o que foi feito para se alcançar essa votação não é normal. Não faz parte do rito, não faz parte da liturgia. Nós somos chamados de casa alta. É um título assim tão pomposo, não é? Então nós temos que ter a liturgia do cargo, das nossas funções, daquilo pelo qual nós estamos ocupando esse espaço. Nós somos apenas 81 pessoas no Brasil. Como é que a gente não valoriza isso? Então eu espero que numa próxima indicação a gente valorize, sobretudo, o que foi valorizado nesses 134 anos. Foram dados vários exemplos de várias outras indicações que foram aprovadas, independente de preferência político-partidária ou independente de período eleitoral. Foi ruim, os argumentos foram frágeis, os argumentos demonstraram muito a necessidade de uma quebra de braço para mostrar que tem poder, para mostrar que pode enfrentar o governo. Isso é ruim para a sociedade. Senadora, mas então, depois vir com o discurso de pacificação. Desculpa só te interromper, só porque é o seguinte, aqui 30 segundos para a gente acabar a nossa entrevista. Só que a liturgia política, ela prevê que o Senado dê a palavra final, a senhora não acha? Sim, acho que o Senado deu a palavra final. O nome foi rejeitado. Não foi a palavra final? Não, agora compete ao presidente, por dever e dever e direito constitucional, indicar as vagas do Supremo. Tem uma cadeira lá vazia. Quem vai indicar o nome? O presidente. Quem vai sabatindar o nome? A CCJ. Quem vai aprovar o nome? O plenário do Senado. Tudo isso está colocado e garantido.
Pois é, senador, então, para amarrar, quer dizer, quando a senhora fala ali que o Senado tem um dever de preservar a liturgia, é na articulação política, nos interesses, nos fatores, na forma como foram articuladas, na perspectiva da senhora, o encaminhamento da votação ali na indicação da vaga para o Supremo Tribunal Federal. Muito se discutiu, inclusive na sabatina de ontem, que em último ano de mandato eleitoral seria melhor esperar o resultado da disputa presidencial para que daí sim a vaga do Supremo fosse preenchida. A senhora vê condições do atual governo ainda fazer essa indicação nos próximos meses antes da eleição? Ou, seja qual for o resultado, melhor que esta indicação ocorra depois de sabido quem vai governar o país pelos próximos 4 anos? Eu vou lhe fazer o mesmo comentário que houve ontem na CCJ. Nós temos 54 cadeiras do Senado em disputa. Proponha a um senador desse, que é candidato à reeleição, que ele fique de braços cruzados pelo resto do seu mandato. Você não pode fazer mais nada porque você é candidato à reeleição. O presidente Lula, amigo, é presidente até o dia 31 de dezembro de 2026, podendo subir a rampa do Senado do Planalto pela 4ª vez. O presidente vai governar esse país com todas as prerrogativas que ele tem até 31 de dezembro de 2026 e depois continuar governando, se Deus quiser. Então não dá para você coibir ou cortar o mandato do presidente, porque nós estamos em período pré-eleitoral. Não é só o presidente que é candidato, não. Tem 54 senadores candidatos à reeleição ou apoiando candidaturas. Tem um monte de deputado federal candidato, governadores candidatos à reeleição, deputados estaduais candidatos à reeleição. Então ninguém pode mais fazer nada, porque vai ser candidato à reeleição? Não, o presidente pode sim, pode indicar, porque é do seu dever e do seu direito indicar. Vamos aguardar, né? Certo, nós conversamos com a senadora Tereza Leitão, do PT de Pernambuco. Muito obrigada, senadora, por essa entrevista. Um bom trabalho para a senhora. Muito obrigada para vocês também. Muito obrigado à senadora Tereza Leitão, que é líder da bancada do PT no Senado.